Você já reparou que a cor do papel higiênico geralmente é branca? Mas essa cor nem sempre foi a favorita. Na verdade, papéis higiênicos coloridos surgiram nas prateleiras na década de 1950. Os proprietários compravam papel rosa, azul, amarelo, verde e até preto, porque essas cores combinavam com o ambiente. Mas, eventualmente, muitos médicos começaram a associar o corante dos papéis higiênicos coloridos com maiores riscos à saúde. Além disso, o corante não permite que o papel colorido se decomponha tão rapidamente quando despachado na descarga, o que aumentava o risco de entupimento das fossas sépticas. Isso tornou os preços de fabricação e varejo muito altos em comparação com o papel branco básico. E, eventualmente, a demanda começou a cair. E agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses desenhos sofisticados. A maioria das pessoas provavelmente não se importa com a decoração quando se trata de papel higiênico. No entanto, esses desenhos ainda existem. Mas por quê? Bem, existem várias opiniões. Alguns dizem que é apenas uma ferramenta de marketing. Os fabricantes usam uma decoração bonita para tornar seus produtos esteticamente mais agradáveis e fazer com que os clientes associem sua marca à elegância e ao estilo de vida luxuoso. Outra explicação é mais prática. Esses desenhos afofam o papel, o que o torna mais absorvente. Falando em fofura, você já se perguntou por que encontramos papéis higiênicos tão ásperos nos banheiros públicos? A resposta mais óbvia é que o papel higiênico de alta qualidade é mais caro. Além disso, as empresas preferem comprar rolos gigantes de papel de baixa qualidade, pois podem trocá-los com menos frequência. Essa decisão também ajuda a evitar roubos. Sim, as pessoas realmente roubam papel de banheiros públicos. Você já reparou que os interruptores de luz dos banheiros públicos são colocados do lado de fora? Bem, não é uma coincidência. As construtoras fazem isso por questões de segurança. Como todos sabemos, eletricidade e água são uma combinação perigosa. E os interruptores estão conectados à luz. Portanto, a eletricidade literalmente flui através deles. Obviamente, os interruptores instalados profissionalmente terão várias precauções de segurança adicionais, mas a maioria dos construtores prefere não correr riscos. O Reino Unido tem regras muito mais rígidas para a segurança do interruptor de luz em comparação com os Estados Unidos. É por isso que, se você mora em Londres, provavelmente encontrará interruptores de luz fora do banheiro com mais frequência. Mas não se preocupe, a maioria dos banheiros nos Estados Unidos tem circuitos elétricos independentes. Isso fornece segurança adicional em caso de choque elétrico acidental. Quando qualquer mudança na corrente elétrica acontecer, eles devem se desligar automaticamente. Existem muitas oportunidades incríveis de iluminação neste mundo. Mas por que os semáforos têm as cores vermelha, verde e amarela? Acontece que há uma explicação razoável para isso. Antes dos semáforos para carros, havia sinais de trânsito para trens. E os primeiros operadores ferroviários usavam branco para simbolizar o pode ir, vermelho para parar e verde para atenção. Mas depois perceberam que o branco não era uma boa ideia, pois a luz branca brilhante poderia ser facilmente confundida com estrelas durante a noite. Assim, as empresas ferroviárias trocaram a cor branca por verde, que significa pode ir, e amarela, que significa atenção, pois essas cores são facilmente distinguíveis das demais. Eventualmente, essa tradição se espalhou para semáforos para carros e se tornou um padrão. Quanto à cor vermelha, ela tem o comprimento de onda mais longo, o que significa que os motoristas podem vê-la a uma distância maior do que outras cores. E a cor amarela foi escolhida como um sinal de alerta, pois tem um comprimento de onda um pouco mais curto que o vermelho, mas ainda mais longo que o verde. Qual é o cômodo mais empoeirado da sua casa? Normalmente, a resposta é o quarto. Mas por quê? Os quartos tendem a gerar poeira de células da pele, ácaros e fibras de tecidos em lençóis, tapetes e cortinas. Se você tem um animal de estimação, o pelo e as células da pele dele adicionam uma quantidade significativa de sujeira a essa festa empoeirada. Felizmente, existem maneiras simples de deixar o seu quarto menos empoeirado. Isso inclui arrumar a cama todos os dias e limpar a área regularmente com um aspirador de pó e água. Você pode tentar se livrar de tapetes, móveis desnecessários, itens de decoração que tendem a acumular poeira. Além disso, preste atenção à qualidade ao comprar cortinas ou lençóis. Quanto mais solto o tecido, mais ele acumula sujeira. E, finalmente, você pode proibir seu animal de estimação de entrar no quarto.
Mas vamos ser honestos, você nunca faria isso. Purificadores de ar modernos, ar-condicionados e ventiladores de teto podem ajudar a deixar sua área de dormir mais aconchegante, mas certifique-se de limpá-los regularmente. Caso contrário, se o seu filtro estiver sujo ou entupido com pelo ou qualquer outro poluente do ar, ele não coletará as poeiras novas adequadamente, e a poeira acabaria pelas superfícies do quarto. Falando em poeira, você sabia que pode limpar a ponta de uma vassoura com uma pá de lixo? Esse zigue-zague aqui não é só para fins estéticos. Você pode usá-lo como um pente para cerdas. Você já ficou com essas marcas atrás das orelhas depois de usar óculos? Às vezes, elas podem levar até semanas para desaparecer. Bom, é sinal de que as laterais dos óculos, chamadas de hastes, não estão bem ajustadas para sua cabeça. Em outras palavras, elas estão muito apertadas. Isso pode causar irritação na pele e até dores de cabeça. Se elas estiverem dobradas em direção à área atrás das orelhas, podem pressionar a parte frágil do crânio. Portanto, lembre-se de que as hastes não devem apenas ter o tamanho correto, mas também o ajuste correto. Um oftalmologista profissional pode facilmente corrigir esse problema. É muito mais seguro do que tentar fazer isso sozinho. Os raladores com depósito também podem ser usados na posição horizontal. Em muitos casos, é mais conveniente ralar uma cenoura ou um pedaço de queijo grande dessa maneira. Se você quiser ralar um produto macio, como queijo de cabra ou mussarela, pode colocá-los no freezer por cerca de 30 minutos antes de ralar. Além disso, existe uma maneira de facilitar a limpeza e evitar que o queijo grude. Borrife no ralador uma pequena quantidade de óleo antes de usá-lo. E agora vamos dar uma olhada nos lados menos usados do ralador com depósito. Você já os usou? Este lado é, na verdade, projetado para fatiar. Ele é muito útil se você quiser fazer fatias finas de vegetais para sua salada ou macarrão, ou fatiar batatas chips. E esses minúsculos orifícios perfurados são projetados para raspar ou ralar bem fininho. Os raladores são bastante úteis para a próxima dica não alimentar. Se estiver com um orçamento apertado, você pode comprar este sabão em barra baratinho, ralar uma pequena quantidade e jogá-lo direto na máquina de lavar, ao invés de usar o sabão líquido ou em pó comum. Você sabia que pode mudar a forma como a geladeira abre a porta? Existem dobradiças aqui. Se você prendê-las do outro lado, as portas abrirão para o outro lado. Mas antes de tentar fazer qualquer reparo por conta própria, certifique-se de desconectar o aparelho da tomada e ler as instruções do seu modelo específico de geladeira. Você já notou que há um lado brilhante e um lado opaco na folha de papel alumínio? Muitas pessoas acreditam que importa qual lado é usado para cima ou para baixo, pois o lado brilhante deve reter melhor o calor. Mas, na verdade, não faz diferença alguma. O processo de fabricação faz com que os dois lados pareçam ligeiramente diferentes, mas ambos servem ao seu propósito igualmente. O papel alumínio pode ser útil não apenas na cozinha. Aqui está um truque pouco conhecido sobre pilhas. Digamos que você esteja sem pilhas AA. Não se preocupe. Use uma bateria AAA menor e um pouco de papel alumínio. Basta inseri-lo em uma das pontas. Isso funcionará, pois as pilhas AA e AAA carregam a mesma quantidade de voltagem. Você sabia que os recipientes de comida chinesa para viagem podem se desdobrar e se transformar em pratos? Tudo o que você precisa fazer é desmontá-los dos dois lados e a gravidade fará o resto. A propósito, o nome antigo para esse tipo de recipiente de papelão é balde de ostras, porque foi originalmente projetado para armazenar ostras. Você conhece um brinquedo chamado Scooter Board? É como um skate, só que quadrado e com rodinhas que se movem para todos os lados. Ele tem duas alças laterais que já machucaram os dedos de muita gente. Mas a verdade é que elas estão sendo usadas do jeito errado. Elas são proteções para as mãos e não alças. Essas partes plásticas nas laterais das pranchas servem para proteger os dedos dos mesmos machucados que ganhamos ao usá-las do jeito errado. O jeito certo de segurar é escorregando a mão para dentro do furo para poder segurar na base da própria prancha. Assim, você impedirá que as juntas dos dedos batam em outras pranchas e obstáculos enquanto se diverte deslizando para lá e para cá. Quando você sai do banho e veste seu roupão, de que jeito o fecha? Assim, certo? Com o cinto passando por todas as presilhas e finalizando com um nó na frente. Afinal, é assim que todos os cintos funcionam. Ou algo mudou?
Os hobbies ficam bem mais fechadinhos se forem amarrados assim. Passe o cinto pelas 2 primeiras presilhas da frente e amarre com firmeza. Esse jeito é bem mais fácil e tudo fica em seu devido lugar. Observe este símbolo de divisão. Aposto que você nunca se deu conta do significado por trás deste design. É uma fração, mas com os números representados pelos pontos. Faz todo sentido, né? Por que a gente nunca pensou nisso? Se você abrir um abacate, mas não comer tudo, aqui está um truque para impedir que a sobra escureça. Guarde o pedaço que não foi usado em um copo com água dentro da geladeira. Ele vai durar 2 ou 3 dias a mais. Você estourou pipoca no micro-ondas para ver um filme e está prestes a despejá-la em uma tigela. Mas espera aí! Existe um recurso interessante nos sacos de pipoca de micro-ondas que quase ninguém usa. Assim que ela estiver pronta, observe o fundo do saco. Lá tem uma abertura. Antes de abri-la ainda mais, vire o saco de cabeça para baixo e o balance. Esse buraquinho foi feito para que os milhos que não estouraram saiam. É só sacudir que sua tigela terá pipocas perfeitas. O protetor solar tem um uso desconhecido que pode ser útil se você tiver riscado a pele com caneta permanente. Aplique o produto na marca de caneta e esfregue. Pronto! Isso também funciona em superfícies duras, como azulejos de cozinha. Então, na próxima vez que colocar suas habilidades artísticas em prática e acabar pintando onde não deveria, é só usar esse truque. Se as pilhas do seu controle remoto descarregarem, existe um jeito de fazê-las funcionarem mais um pouquinho. Tire-as do controle e esfregue as pontas uma na outra nos 2 lados. Isso vai limpar os pontos de conectividade e dar tempo para as substâncias químicas se redistribuírem lá dentro. Assim, você pode relaxar e deixar para comprar pilhas novas depois. Olhe para cima. Viu o ventilador de teto? Ok, se você não tem um em casa, use a imaginação. Ele também tem um recurso que pouca gente conhece e que pode ser ativado por meio de um interruptor ou um botão de controle remoto. Estou falando da capacidade que os ventiladores têm de mudar a direção do vento. Funciona assim. Em dias frios, o ideal é colocá-lo para girar em sentido horário, para que todo o ar quente do teto seja puxado para baixo. No verão, ele deve girar em sentido anti-horário, para empurrar o ar frio que se acumula no piso e o colocar para circular no ambiente. Agora vamos voltar a falar do micro-ondas. Sabia que alguns têm modo silencioso? Pois é, todas aquelas vezes em que você esquentou comida de madrugada, com o dedo pairando sobre o botão de pausa para apertar poucos segundos antes de o aparelho apitar, poderiam ter sido muito menos estressantes. Depende da marca, mas ao pressionar e segurar o botão 0 ou o 1, o modo silencioso é ativado. Agora que você sabe disso, pode esquentar suas comidinhas a qualquer hora, sem medo de acordar ninguém. Aquelas molas que ficam atrás de portas e fazem aquele barulho irritante não servem só como batente. Essas rosquinhas também são usadas para prender as portas. Ao abrir a porta acima da mola, ela se prenderá na soleira, mantendo-a aberta. Pois é, por essa você não esperava, né? Sabia que você provavelmente está calçando seus tênis de corrida de forma errada? Veja bem, há 2 furinhos no topo do tênis, onde ficam as pontas dos cadarços, chamados travas de calcanhar. E adivinha só o que eles fazem? Sim, impedem que seus calcanhares escorreguem. Assim, você não fica com bolhas e suas meias não descem, o que é super irritante, né? Então, passe cada ponta de cadarço em sua respectiva trava de calcanhar, formando 2 alças. Depois, é só enfiar a ponta na alça oposta e amarrar com firmeza, como você sempre faz. Pronto, calcanhares protegidos. E por falar em cadarços, se você der um nó tão forte neles a ponto de não conseguir desatar, nem usando o poder de seus músculos, use o ingrediente de cozinha. Sim, é isso mesmo, o ingrediente de cozinha. Além de engrossar molhos, o amido de milho também serve para desatar nó. Super versátil! Basta polvilhar em cima, cobrindo por completo, que ele vai soltar tudo rapidinho. Isso funciona com colares, cordas e lã. Só não desfaz nós musculares, infelizmente. Mas não custa nada tentar. Você colocou o anel de outra pessoa no dedo sem pensar que as mãos dela são bem menores que as suas. E agora ele está preso. Pegue um frasco de limpador de vidros, meu amigo. Sim,
Além de deixar as janelas limpas, ele também é ótimo para remover anéis agarrados. Basta uma borrifada que a joia vai sair facilmente. Legal, né? Porque ninguém ensinou isso pra gente. Digamos que você tenha escrito alguma coisa a lápis em uma prova, por exemplo, mas, opa, deixou a borracha em casa. Do sanduíche você não se esqueceu, né? Pronto, é só usar o pão para apagar seu erro. Enrole o miolo dele até ficar bem firme. Depois vá em frente, apagando como faria com uma borracha de verdade. Por que os fabricantes de pão esconderam isso da gente? Esse truque poderia ter me salvado em tantas provas escolares. Se você usa jaqueta de couro, antes de mais nada, você é estiloso. E em segundo lugar, certamente está perdendo a chance de usar um recurso que essa peça de roupa oferece. É que as tiras que ficam em cima dos ombros da jaqueta não são meramente decorativas. Desabotoe-as na hora de colocar as alças de sua mochila nos ombros, depois feche-as de novo em cima, travando a mochila ao seu corpo. Aí, não importa quantos pulos você dê ou quanto se remexa, sua bolsa continuará no lugar. Quando você precisar embalar restos de comida, o papel alumínio é o seu melhor amigo. E sabia que ele também pode ser usado na lavanderia? Suponhamos que seus lenços de colocar na secadora acabaram. Suas roupas estão saindo com tanta eletricidade estática que seu cabelo está ficando em pé, tipo aqueles cientistas malucos de desenhos animados. Aqui está o que você pode fazer. Amasse folhas de papel alumínio formando 2 bolas. Coloque-as na secadora com as roupas e faça mais um ciclo. Elas sairão sem eletricidade alguma. Depois de cozinhar ovos, o desafio é tirá-los de dentro da água quente. Pelando de quente, eu diria. Como fazer isso sem queimar as mãos? Usando um fouet. Empurre esse utensílio contra o ovo e ele entrará facilmente entre os fios. Fácil e confortável. Nos Estados Unidos, as sacolas de pão costumam vir com clipes coloridos que não servem só para decorar a embalagem. Eles indicam o dia da semana em que o pão foi embalado. Azul significa segunda-feira, marrom é quinta e branco, sexta. As cores não são aleatórias. E a maioria das marcas segue o mesmo sistema, pois existe uma empresa que fornece muitos desses clipes. Então, quando for escolher um pão mais novinho, é só se guiar pela cor. Os pneus do trem de pouso não estouram porque são projetados para uma carga de 4 a 5 vezes maior que a necessária durante o pouso. A roda em si pode quebrar, mas o pneu não vai estourar. Esta pequena dica, baseada na psicologia das pessoas, pode ajudá-lo a escolher a fila mais rápida no aeroporto. Se houver várias filas no check-in, opte pela da esquerda. Você provavelmente chegará ao balcão mais rapidamente dessa maneira. A maioria das pessoas é destra e intuitivamente escolhe o lado direito. Sua pele geralmente fica um pouco seca durante o voo. Isso acontece devido aos baixos níveis de umidade na cabine. Carregue um bom hidratante com você para manter sua pele hidratada a bordo. Você sabe que os pilotos de avião sempre comem refeições diferentes antes de um voo? Dessa forma, se um deles tiver intoxicação alimentar, o outro poderá assumir o controle da aeronave. As mesas de bandeja do avião são uma das superfícies mais sujas dentro da cabine. Então, certifique-se de lavar as mãos com frequência. E limpe essa mesa com um lenço antibacteriano para se livrar de todas as bactérias que vivem lá. Se você estiver sentado em um assento no corredor, poderá ter mais espaço para esticar as pernas. Basta apertar o botão na parte inferior do apoio de braço mais externo. Isso moverá o apoio de braço para cima, dando-lhe mais espaço para as pernas e evitando que o apoio de braço fique apertando você. Aqui está uma razão pela qual as luzes da cabine são apagadas. Os passageiros precisam se acostumar com a escuridão caso ocorra um pouso de emergência à noite. Dessa forma, seus olhos já estão acostumados com a ausência de luz, o que facilita a evacuação. Os comissários de bordo pedem que você abra persianas para que possam ver o que está acontecendo lá fora. Dessa forma, eles podem escolher a melhor maneira de evacuar os passageiros em caso de emergência. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento.
Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso, mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse os sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema. Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências. Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope? Aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem. Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar. Ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa. Ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo, porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para um avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine, geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios.
Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Os assentos de avião são tão desconfortáveis porque as companhias aéreas tentam encaixar o maior número possível de passageiros na aeronave. É por isso que há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais significam 12 passageiros a mais. Além disso, as empresas tornam os assentos mais leves para economizar nos custos de combustível. Até mesmo um peso extra aparentemente insignificante pode custar milhares de dólares a uma companhia aérea. E por sinal, o seu assento tem um revestimento resistente ao fogo. É necessário para evitar que um incêndio se espalhe em caso de acidente. Trabalhadores aeroportuários transportam bagagem não coletada para centros especiais. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, a bagagem é colocada à venda em lojas especializadas. Você não podia usar seu telefone em um avião no passado, já que os telefones celulares eram realmente perigosos para a navegação. Seus sinais de rádio poderiam interromper as configurações na eletrônica da aeronave. As máscaras de oxigênio caem não apenas durante uma turbulência forte, mas também quando a pressão do ar dentro da cabine muda drasticamente. Os passageiros ficam bem se colocarem suas máscaras de oxigênio, mas tais casos são considerados uma emergência. E os pilotos fazem o possível para descer rapidamente a uma altitude segura para que os passageiros possam respirar sem máscaras de oxigênio. Hey! Você já se pegou no seu quarto curtindo a vibração das suas músicas favoritas, admirando o subwoofer da caixa de som, enquanto ela proporciona toda aquela excelência aos seus tímpanos? Quem nunca? Mas você já se perguntou por que essa mesma caixa de som, junto com os demais alto-falantes do mundo todo, quase sempre é preta? Alguém aí provavelmente deve estar gritando na tela agora sobre sua caixinha verde, vermelha ou de qualquer outra cor do arco-íris. Primeiro, eu disse quase sempre. E segundo, se você olhar atentamente para o lindo design do seu tocador de música colorido, muitas vezes descobrirá que o alto-falante dele também é preto. Uma possível explicação para isso é que a tecnologia original dos alto-falantes tinha um diafragma com partículas pretas. Assim que um som é amplificado, envia uma carga através desse diafragma. E essas partículas pretas são empurradas para cima. As de carbono saltam e tocam a membrana superior do diafragma e são responsáveis por criar alguns dos sons distintos das nossas caixinhas que tanto adoramos. Os fabricantes devem ter se cansado de seus produtos mudarem de cor com uso prolongado, além de essas partículas pretas se depositarem na membrana superior do diafragma. Assim, a solução lógica foi pintar a maioria dos alto-falantes de preto. Outra crença mais prática sobre eles serem principalmente pretos é porque é uma cor que combina facilmente com muitos tipos de decoração. Paredes, móveis e roupas geralmente ficam muito bem quando combinados com ela, que por isso predomina em todos os lugares que você vai. Ouvir música foi repetidamente classificado entre os 10 principais passatempos nos Estados Unidos conforme pesquisas. Hoje em dia, há caixinhas em todos os lugares, na televisão, no laptop e no telefone. Você não consegue escapar delas. Mas vamos dar uma olhada em como tudo começou. A origem está na tecnologia do rádio e do telefone. A primeira forma de alto-falante foi desenvolvida por Johann Philipp Reis, em 1861. Esse alemão era um inventor autodidata e instalou sua criação no telefone. O equipamento quase conseguia reproduzir tons claramente, mas também foi capaz de replicar a fala abafada após algumas revisões. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, decidiu tentar produzir uma versão melhorada dessa engenhoca de Philipp. Essencialmente, ele e outros inventores queriam fazer um alto-falante eletrodinâmico. Em 1877, isso ainda não existia, mas devido ao desejo de criadores em todo o mundo de mudar isso, pesquisas confirmaram que era extremamente possível desenvolver um. Em particular, o trabalho de Werner von Siemens foi uma força motriz para chegar a essa conclusão. Ele teve a ideia de um alto-falante acionado por bobina eletromagnética. Por que existem ímãs nesses equipamentos, você pode perguntar. Todos os atuais, hoje em dia, possuem uma corrente elétrica, algo que os inventores nunca teriam dado como certo em nenhum momento de suas vidas. Quando esta corrente elétrica está se movendo, ela produz um campo magnético. Para fazer o painel do alto-falante se mexer,
Ímãs são usados para criar um campo magnético oposto que produz vibrações. Estas são o som que acabamos ouvindo. Quanto maior o ímã, mais alto o som. Já o americano Thomas Edison registrou uma patente britânica para um sistema usando ar comprimido para um mecanismo de amplificação. O primeiro alto-falante elétrico comercial nasceu apenas em 1924. A qualidade do som produzido por este era boa o suficiente para filmes. Levou quase 20 anos para o desenvolvimento inovador do próximo. E ele veio com a chegada do Duplex Driver, em 1943, que oferecia maior clareza e coerência nos volumes altos, o que era importante nos cinemas. Apropriadamente, foi apelidado de A Voz do Teatro. O Duplex Driver foi logo testado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e instantaneamente se tornou o padrão da indústria dos cinemas em 1955. Até agora, esse design ainda é utilizado. De fato, a indústria cinematográfica parece se dedicar bastante à questão do som, assim como as salas de cinemas que frequentamos. Você deve ter notado que esses locais geralmente têm cortinas grossas nas paredes. Elas são à prova de som ou acústicas e muito mais grossas do que as comuns. Isso porque consistem em panos mais pesados, feitos com tecidos firmes ou têm forros de melhor qualidade. Assim, absorvem o som e reduzem o reflexo acústico do teto, janelas e paredes planas da sala, criando uma experiência sonora muito melhor. Os pisos de carpete são bem grossos nos cinemas pelo mesmo motivo. Eles ajudam a abafar o som, produzindo isolamento. Do ponto de vista prático, os carpetes também são colocados para evitar o barulho de passos durante as exibições dos filmes. O conceito de captura de som também é a razão pela qual colocar um telefone dentro de um copo ou xícara amplifica o volume. Qualquer alto-falante parado ou suspenso em um espaço aberto projeta o som em todas as direções. À medida que o equipamento vibra para criar ondas sonoras, uma quantidade igual de energia sai da frente e de trás dele. Ao colocá-lo em algum tipo de gabinete, podemos redirecionar parte da energia que vem de trás dele e projetá-la para frente. Se for em um copo, direcionamos o som com mais eficiência. Ele viaja em apenas uma direção, fazendo com que pareça mais alto do que se estivesse fora dele. Falando em telefones e caixas de som, você já se perguntou por que seu celular faz com que elas produzam um zumbido? Isso pode ocorrer quando os dois dispositivos estão próximos um do outro e o smartphone está tentando enviar e receber dados. A transferência de informação produz distúrbios eletromagnéticos. Isso cria ruído no áudio, o que resulta no zumbido vindo da caixa de som. Uma maneira simples de evitar essa vibração incrível que seu alto-falante está fazendo é apenas afastar o celular da caixa de som, ou vice-versa. Isso eliminará o que é oficialmente conhecido como interferência eletromagnética. Pesquisas em toda a América mostram que, em média, 74% das pessoas possuem 2 ou mais fones de ouvido. 46% delas mencionaram que os utilizam durante mais de 2 horas por dia. Algumas pessoas escolhem os fones pela aparência, outras pela qualidade do som. Em ambos os casos, encontrar o modelo certo é importante, pois muita gente está disposta a gastar mais de $100 nisso. Os fones se tornaram um verdadeiro acessório da moda. Por isso, figuras conhecidas estão tentando causar impacto nessa indústria como se fosse a da moda. Os magnatas da música Dr. Dre e Jimmy Iovine tiveram a ideia da marca agora mundialmente famosa Beats by Dre. Um dia, em 2006, eles estavam caminhando pela costa do Oceano Pacífico discutindo sobre um negócio de tênis, pois tinham recebido uma oferta de uma grande marca daquele ramo. Após algumas discussões, decidiram que queriam algo pelo qual fossem mais apaixonados e chegaram nos fones de ouvido. A ideia da dupla se transformou em uma marca que foi comprada pela Apple em 2014 por $3 bilhões. Foi o maior negócio da história da empresa de Steve Jobs, e a Beats by Dre controlava 70% do mercado de fones no momento da assinatura. A mudança permitiu que a Apple assumisse a liderança. Em 2016, o lançamento dos famosos AirPods aumentou a vantagem. Mas como funcionam esses famosos carinhas que muitos de nós têm? Eles dependem de baterias internas para ter energia suficiente e permanecer sem fio. Na maioria das vezes, possuem baterias recarregáveis convenientemente integradas, mas às vezes continuam funcionando graças a pilhas AA ou AAA padrão.
Eles recebem sinais transmitidos sem fio de suas fontes de áudio pareadas, seja o telefone ou o laptop. Esses sinais são codificados pelo dispositivo de origem e transmitidos mais comumente por meio de frequências de rádio ou transmissores com infravermelho. Os fones recebem o sinal e o decodificam em áudio. Simples assim. É música para seus ouvidos. Ok, eu sei que elas podem ser meio frias ao toque, especialmente nos dias de inverno gelado. Mas sabia que as maçanetas de latão realmente têm uma finalidade, além de serem elegantes e brilhosas? Por ser uma liga de cobre, o latão tem propriedades antimicrobianas. Isso significa que ele pode ajudar a acabar com germes e bactérias nocivos, às vezes em até 2 horas. Em áreas de alto tráfego, isso é ainda mais útil. Mas como o latão é muito mais caro do que outros metais, como níquel e aço, quase não se vêem mais esses tipos de maçanetas hoje em dia. Falando em adoráveis itens multiuso, a maioria das chaves de fenda tem um segredinho. Às vezes, elas podem ser deslizadas por uma chave inglesa, ajudando a dar mais torque ao torcê-la. Isso sem falar nos usos quando se trata de parafusos que ficam em locais de difícil acesso. Existe um motivo pelo qual os botões das camisas femininas são para canhotos. Isso não tem nada a ver com moda. Essa prática vem dos tempos em que as camareiras ajudavam as damas a se vestirem, e era mais fácil para elas realizarem o serviço com essa orientação. Ter os botões colocados assim indicava um sinal de riqueza. Então é fácil imaginar por que a prática continuou, embora a maioria das pessoas se vista sozinha hoje em dia. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda. Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim, você pode guardar esses sachês para outras ocasiões. Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir. Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo.
Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados, na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul. Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Falando em pasta de dente, verifique a tampa da próxima vez que abrir um tubo novo. Você pode ter uma pequena surpresa. Há uma forma de cone pontiagudo dentro da tampa para perfurar o lacre do tubo sem se cortar ou estragar sua unha. Sem falar que é mais higiênico, pois não irá contaminar o produto com germes ou outras bactérias. Sobre os itens da bancada do banheiro, a escova de dente vem com um excelente sinalizador escondido entre as cerdas. Além de deixar a escova mais legal, elas também têm uma finalidade prática. A maioria vem com um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com as brancas. O corante azul vai desaparecendo, sinalizando o momento em que se deve substituir a escova. Os dentistas dizem que as escovas devem ser substituídas a cada 3 ou 4 meses, mas isso vai servir como um ótimo lembrete caso você esqueça. Ainda gosta de brincar com Lego? Eu não julgo, pois esse é um ótimo hobby para todas as idades. Observe que há um buraco no topo das cabeças das peças. Eis que você está olhando para um recurso de segurança que o pessoal da empresa projetou para evitar riscos de asfixia. O problema mais perigoso, se uma pessoa engolir qualquer uma dessas peças, é o bloqueio das vias aéreas. Colocar um orifício em cada Lego ajuda o ar a fluir livremente, até que a peça possa ser removida com segurança. Hoje em dia, estamos acostumados a todos os tipos de lâmpadas modernas. Algumas tubulares, outras em forma de diamante e há aquelas torcidas. Historicamente, as lâmpadas eram redondas e a forma inicial servia para um propósito, principalmente relacionado ao fato de que as de vidro eram sopradas manualmente, o que lhes dava forma redonda para começar. A razão prática era que o filamento precisava ficar na mesma distância de todas as superfícies da esfera de vidro. A maneira mais fácil de conseguir isso era fazer o vidro na forma de globo. Aquele cilindro na ponta de alguns cabos está ali por uma razão, por mais inútil que pareça. Na verdade, é um cordão de ferrite que auxilia em muitos fios elétricos para reduzir a EMI, sigla que quer dizer em inglês interferência eletromagnética. Os fios elétricos agem como antenas não intencionais, transmitindo a EMI. Há uma razão pela qual o prato giratório dentro do micro-ondas é redondo. Um objeto circular distribuirá uniformemente o calor, ao contrário dos retangulares e quadrados. Quando você coloca recipientes desses formatos no forno, a energia fica concentrada nos cantos, em vez de se espalhar uniformemente como nos redondos.
O indicador de temperatura de uma torradeira é comumente usado para determinar a crocância que você quer na sua torrada, mas outro uso mais específico dele é para os diferentes tipos de pães. Os pães brancos e doces aquecem muito mais rapidamente, ao contrário dos integrais mais pesados e dos de centeio. Quanto mais velho for o pão, mais tempo será necessário na torradeira para garantir o resultado dourado que você procura. A maioria dos fornos oferece a opção de deixar a porta entreaberta ao grelhar um prato dentro. Você provavelmente acha que o objetivo aqui é ajudar a resfriar o forno após o uso. Na realidade, o objetivo é focar em assar a parte superior do prato e garantir que fique com uma camada crocante. Controlar o acúmulo de calor e vapor, liberando-o pela porta entreaberta, confere o resultado desejado sem cozinhar demais. Você já deve ter notado que sua máquina de lavar louças possui áreas específicas para diferentes tipos de talheres e louças, mas todas as peças de louça devem estar voltadas para o centro e não todas em uma direção. Os tipos de alimentos que estavam nos pratos também determinarão onde eles devem ser colocados nas prateleiras. Como o meio da máquina recebe o jato mais forte, peças com manchas à base de carboidratos de tomates e batatas devem ser colocadas ali. O detergente é mais focado no exterior durante a limpeza, fazendo uma lavagem em cascata. É por isso que as peças com manchas à base de proteínas, como de ovos, por exemplo, devem ser posicionadas ali. Os ventiladores de teto empurram o ar frio para baixo em dias quentes, fazendo-o circular pelo ambiente. Mas eles funcionam no inverno com a mesma eficácia se você acionar o interruptor na lateral ou puxar a cordinha. Portanto, se quiser economizar dinheiro com aquecimento e aquecer rapidamente seu quarto em um dia frio, ligue o ventilador. Ele empurrará o ar para cima e espalhará o ar quente, aquecendo mais efetivamente o ambiente. Você ainda usa bilhetes adesivos em vez desse monte de aplicativos que tem em todos os dispositivos possíveis? Bem-vindo ao clube! Independentemente de como você os usa, eles podem se enrolar irritantemente. Se você já teve esse problema, é porque você os destacou de baixo para cima. Fazer isso dessa maneira causa essa ondulação. Destacá-los de lado garantirá que eles permaneçam planos, prontos para te lembrar das suas tarefas diárias. Você sabia que os abridores de latas não haviam sido inventados até 50 anos após as latas de conservas estarem disponíveis? Então, como é que se abriu uma lata? Existem alguns métodos alternativos caso você tenha perdido seu abridor. Tudo que você precisa é de uma colher de metal. Coloque a lata no balcão, segure-a com firmeza e segure a cabeça da colher com força. Faça pressão e esfregue vigorosamente a borda da tampa da lata sobre uma pequena área. Leva tempo, mas à medida que você esfrega continuamente, logo abre um buraco. Uma vez que o buraco está grande o suficiente para a ponta da colher, levante a tampa e continue ao longo das bordas até que você consiga finalmente acessar a tão suada refeição. A maioria dos vasos sanitários depende da pressão da água e da gravidade para funcionar, portanto, uma queda de energia não os afetará. Mas se o seu precisa de eletricidade para funcionar, você deve se preocupar se for usá-lo quando a energia acabar. A boa notícia é que a energia é usada apenas para encher o vaso sanitário e não para dar descarga. Como o mecanismo de descarga ainda funcionará, abra a caixa acoplada do vaso sanitário, despeje alguns litros de água e você pode despachar o que precisar. Entupimentos em ralos de chuveiro ocorrem há muito tempo, e isso é inevitável. Perdemos de 50 a 100 fios de cabelo por dia e muitos deles acabam ficando nos ralos. O cabelo forma apenas as bases do entupimento e acaba atraindo o acúmulo de várias outras coisas. Um ótimo truque é usar seu aspirador de pó e colocar o bico no orifício depois de remover a grelha do ralo. Coloque um pano úmido ao redor do bocal, garantindo que o ar não escape. O vácuo vai sugar os resíduos com muito mais facilidade. Isso ajudará a evitar despesas extras com encanadores, pois eles próprios usam essa técnica. Para fazer suas velas durarem mais, corte os pavios várias vezes e mantenha-os o mais longe possível da água e da umidade. Isso garantirá que a cera da sua vela permaneça firme e homogênea e continue a queimar mais lentamente por um longo período de tempo. O espaço vazio entre as chapas da porta do forno existe por uma razão. Você pode enfiar uma escova lá para limpar o vidro da porta dele. É fácil acessar este espaço pela parte inferior da porta. Abra a prateleira inferior e empurre a escova pelo orifício. Enquanto estiver estacionando em uma garagem, pode ser difícil saber se está muito perto de bater ou não. Nem todos os carros têm sensores que garantem que você mantenha a distância certa antes do para-choque deixar sua marca na parede. Colocar uma corda a partir do teto com uma bola de tênis na distância certa ajudará você a saber qual a melhor distância da parede para você estacionar. Todos já receberam um conselho para desemperrar uma fechadura com WD-40 ou lubrificante.
Sim, todos sabemos que devemos tê-lo em casa, mas caso não tenha, uma ótima alternativa é riscar com o grafite de um lápis ao longo das bordas da chave e depois colocá-la na fechadura. Continue fazendo isso até que o buraco da fechadura tenha sido lubrificado adequadamente e a chave funcionará sem problemas. Alicates podem danificar quando você os usa para consertar torneiras e chuveiros, além de serem difíceis de segurar. Pegue pedaços da ponta de uma mangueira de jardim velha e prenda-os nas garras do alicate. Você verá uma grande melhoria na aderência e evitará o desgaste. Você pode achar uma boa utilidade para borrachas descartadas para diferentes coisas pela casa. Quando estiver cansado de usar a chave de fenda, tente usar um simples elástico de borracha. Coloque parte dele na aderência do parafuso e a chave de fenda terá uma tração muito maior. Carregar tijolos de cimento não é seguro para a região lombar. Mesmo com um carrinho de mão, pode ser um processo arriscado descarregar o cimento no chão sem se machucar. 3 canos cilíndricos podem fazer muita diferença, independentemente do tamanho do tijolo. Tente levantar a borda do primeiro cano com um pé de cabra e, em seguida, empurre e manobre enquanto vai dirigindo gradualmente os 3 canos para o local desejado. Apenas certifique-se de que você não está fazendo isso em uma descida. Verificar as calhas do telhado e determinar quando elas precisam ser limpas pode levar muito tempo. Usando fita adesiva, prenda um espelho na ponta de uma vassoura longa e verifique se a limpeza é necessária. Para ajudar você a se equilibrar ao verificar as calhas, prenda um par de tênis velhos na ponta da escada. A extensão do calçado e sua aderência darão mais segurança. A calafetagem líquida normalmente vem em tubos enormes, então você acaba nunca usando tudo de uma vez. As pontas endurecidas do material entopem a embalagem. Pegue uma rolha usada e perfure-a para fazer uma tampa perfeita, cobrindo o calafetar líquido. Agora ele está pronto para ser usado novamente sem entupimentos. Aqui vai o enigma. Qual cidade dos Estados Unidos é tão amada que seu nome deve ser repetido 2 vezes? Você adivinhou. Nova York, Nova York. Mas a questão é, quanto de Nova York nós realmente conhecemos? Estou falando da cidade que existe embaixo dela. Que tal vir comigo para um passeio subterrâneo pela Big Apple? Então pegue uma lanterna, porque já vai escurecer. Começaremos no coração de Manhattan, em frente ao edifício romântico da prefeitura. Acredite ou não, sob nossos pés fica a estação de metrô mais antiga da cidade, conhecida como Old City Hall. Ela foi inaugurada no dia 27 de outubro de 1904, em uma noite de grande festa para os nova-iorquinos. As pessoas estavam super animadas. Algumas passaram a noite inteira indo e voltando nos trens. Antes disso, os moradores circulavam em carruagens puxadas por cavalos. Não foi à toa que o metrô fez tanto sucesso. Você pode se sentir como um viajante do tempo entrando na Old City Hall. A arquitetura é deslumbrante e única. Com certeza, não se fazem mais estações de metrô como esta. Uma curiosidade, hoje ela custaria cerca de 6 milhões e 200 mil dólares. Antigamente, havia dezenas de candelabros de latão pendurados ao redor. Era um dos poucos pontos da cidade com eletricidade funcionando. Sem falar nos novíssimos arcos de azulejos multicoloridos e tetos de vitrais que podem ser vistos ainda hoje. Impressionante, né? Se decidir passear pelos trilhos, você pode se divertir. A parte subterrânea de Nova York é tão fascinante quanto a cidade acima do chão. Mas uma coisa que é certa são os bastidores do funcionamento da Big Apple. Embaixo é possível ver 1 ou 2 tubos de correio pneumático, que foram construídos em 1800 e funcionaram até a década de 1950. Eles eram responsáveis por distribuir a correspondência das pessoas através das diferentes agências dos Correios. As cartas voavam a uma velocidade impressionante de 55 km por hora. Isso é quase tão rápido quanto um corredor profissional. Com certeza parece um sistema útil. Mas vamos combinar que é meio estranho imaginar a correspondência das pessoas voando a cerca de 5 metros no subsolo. De volta ao nível da rua, vamos passear pelas sofisticadas avenidas Lexington e Park. Se você olhar para cima, verá o famoso Hotel 5 Estrelas Waldorf Astoria. Muitas celebridades ficaram ali, incluindo John Lennon e Yoko Ono, além de presidentes, como Franklin Roosevelt. É por isso que o hotel tinha uma infraestrutura secreta para as pessoas entrarem e saírem escondidas. Sob o prédio, um túnel conhecido como Trilho 61 ligava o Waldorf Astoria à estação Grand Central, e foi desativado no final dos anos 70. Mas há quem diga que o artista Andy Warhol deu uma festa lá nos anos 80. Aposto que foi incrível.
Para a próxima parte de nossa visita, teremos que pegar o metrô para a parte alta da cidade. Vamos desembarcar na rua 125, na pitoresca orla do Parque Riverside. Aqui, há trilhos abandonados de uma antiga linha de metrô. Se você os seguir, chegará a uma galeria de grafite subterrânea, também conhecida como Túnel da Liberdade. O nome é uma homenagem ao grafiteiro dos anos 80, conhecido como Freedom, que significa liberdade em inglês. Ao explorar esses túneis, veremos mais de 40 peças de grafite que ele pintou ao longo de 15 anos. Há pinturas de James Dean, da Mona Lisa e até um autorretrato do próprio Freedom. Seguindo em frente, vamos passear um pouco pela parte norte de Nova York. Caminhar no Parque Van Cortlandt será como andar pelo interior do estado, mas acredite, você ainda está na cidade. Ao longo do percurso, encontrará algumas grandes torres de ventilação feitas de pedra. Elas já fizeram parte da antiga infraestrutura de Nova York e compõem os restos do que costumava ser o aqueduto de Croton. Em 1800, o abastecimento de água local flui através de um túnel subterrâneo de 65 km de comprimento, fazendo todo o percurso do rio Croton, no norte de Nova York, até o Parque Bryant, no centro de Manhattan. Ah, sim, e eu não poderia deixar de dizer que este não era de fato um parque. Ao invés disso, abrigava uma estrutura de pedra gigantesca, que parecia muito com algo que os antigos egípcios poderiam construir. Essa estrutura de aproximadamente 16 mil metros quadrados servia como reservatório de água da cidade. Tinha até um caminho no topo para que as pessoas pudessem desfrutar de um agradável passeio à tarde, enquanto observavam as águas cristalinas do reservatório. Agora, toda essa exploração pode ter deixado você com fome, mas não se preocupe, nossa próxima parada inclui um programa saboroso. Teremos que sair de Manhattan e seguir para o Brooklyn. Caso você não saiba, a cidade de Nova York é composta por 5 bairros: Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island e Brooklyn. Crown Heights, essa é a nossa próxima parada. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que por baixo dessas ruas existem cavernas cheias de queijo envelhecido? Que coisa bem parisiense, não? Para chegar lá, você terá que passar por um prédio centenário que agora funciona como um espaço de escritórios. Talvez dê um oizinho para todos os trabalhadores e desapareça em uma das escadas que levam para 10 metros abaixo do solo. Você não vai precisar de uma lanterna para isso. As cavernas são iluminadas e renovadas e podem conter até 10 mil quilos de queijo. Mas ei, o cheiro pode ser meio ruim. Essa é a principal razão pela qual os fabricantes decidiram usar túneis subterrâneos para curar seus produtos. Depois de 1 ou 2 pedaços de um queijo delicioso, vamos continuar. Enquanto ainda estiver no Brooklyn, você pode ver centenas de moradores curtindo um dia ensolarado na piscina do Parque McCarran. Ela é uma grande atração, tendo 3 vezes o tamanho de uma olímpica. Como bom explorador de Nova York que está se tornando, você pode até dar um mergulho. Mas ei, tem uma parte muito mais interessante nessa atração. A piscina foi construída no início de 1900, só que foi fechada nos anos 50. Durante esse período, exploradores urbanos descobriram uma rede de túneis subterrâneos logo abaixo dela. E claro, você pode encontrar uma entrada secreta e dar uma olhada ali, onde verá não apenas o sistema de filtragem e aquecimento da piscina, mas também muitos grafites desde o momento em que o local foi abandonado. Legal! Essa pergunta pode parecer estranha, mas você já viu uma vaca em Nova York? Eu com certeza não. Bem, talvez exista uma razão para isso. Aparentemente, a cidade ainda tem túneis subterrâneos que foram construídos para o transporte de gado. Uma vez que Nova York começou a encher de automóveis, as vacas se tornaram um empecilho para o tráfego, até que uma passagem com 60 metros de comprimento foi construída abaixo da Rua 12, para levar o gado que era transportado de Nova Jersey. Hoje em dia, você não poderá visitar esse lugar pessoalmente, pois o túnel foi provavelmente destruído. Mas os historiadores encontraram plantas provando sua existência. Para adicionar à lista, os arqueólogos descobriram um fóssil muito peculiar há algum tempo. Agora, imagine descascar as camadas do solo da cidade. Primeiro, a 40 centímetros, você encontra uma camada de fios. Estou falando de cabos de TV, eletricidade e tudo mais. Cavando mais fundo, a 1 metro, há canos de água e esgoto. Mas então, 5 metros sob a superfície de Nova York, os escavadores encontraram um naufrágio fossilizado. Ele fica logo abaixo da Rua Broad, onde uma vez havia águas rasas. Com 27 metros de comprimento e 8 de largura, acredita-se que os destroços são de 1600. Ah, e isso não é tudo. No cruzamento das ruas Bowery e Canal, os engenheiros se depararam com uma sala com paredes e teto cobertos de espelhos. Ninguém conseguiu explicar a existência desse lugar bizarro ainda. Nossa visita subterrânea a Big Apple está chegando ao fim.
mas com certeza fizemos mais do que uma visitinha superficial. Antes de terminarmos, vamos aproveitar o melhor que a culinária local tem a oferecer: um bom e velho bagel. Quem sabe, talvez da próxima vez, façamos isso em Paris ou até mesmo em Londres. Até breve, explorador!